Uma vibração terrível O que é isso? sacode o voo 92 da Midland. Tinha uns sons de triturar e cheiros na cabine. O que é, os motores? É evidente que a tripulação ficou abalada com isso. Eu pensava, temos um problema sério. Um dos piores acidentes da história britânica. Tem uma causa surpreendente. É difícil aceitar que pudessem cometer um erro tão básico. E muda a aviação comercial para sempre. O aprendizado com esse incidente mudou o jogo. Esta é uma história real. Ela é baseada em relatos oficiais e depoimentos de testemunhas. É uma noite de domingo movimentada no aeroporto de Heathrow, em Londres. A tripulação do voo 92 da Midland está para completar os preparativos finais para a decolagem de um voo curto para Belfast, na Irlanda do Norte. Por que não avisa que estamos prontos para ir? É pra já. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Vamos terminar nossas verificações finais e estaremos no ar em poucos minutos. Há 118 passageiros no voo, incluindo o soldado britânico Nigel Baldwin, voltando ao serviço na Irlanda do Norte. Eu estava animado, foi um fim de semana emocionante. Eu fiz os preparativos para o meu casamento e... Então eu me acomodei, como todo mundo, sabe, para o que eu achava que seria um voo confortável. Midland 92 está liberado para decolar. Quer levá-lo agora? Com certeza. O comandante Kevin Hunt trouxe o avião de Belfast. O primeiro oficial, David McClelland, pega os controles para a viagem de volta. Aceleração máxima. E vamos nós. O seu novo 737-400 tem apenas 521 horas no ar. É a versão mais recente do avião de passageiros mais popular do mundo. V1, girar. A duração do voo está programada para 75 minutos. Midland 92, liberado para o nível de voo 350. À medida que o voo 92 deixa o espaço aéreo apinhado em torno de Heathrow, o controlador permite que a equipe suba para sua altitude de cruzeiro, 10.600 metros. Nível de voo 350, Midland 92. Um café também, por favor. Aos 13 minutos de voo, O que é isso? Eu só sabia que algo não estava certo. Tinha um som de triturar e cheiros na cabine que eu não estava acostumado. Opa! Está sentindo o cheiro? É fumaça? há um problema com um dos dois motores do 737. O comandante Hunt assume o controle, deixando seu primeiro oficial para descobrir o que há de errado com o avião. Primeiro, pilote o avião. Certifique-se de que esteja seguro se os seus instrumentos de voo estão indicando a coisa certa. E se não estão, faça acontecer. O que é? Os motores? Isso não deveria estar acontecendo. Dava para ouvir e dava para sentir fisicamente. Era como um zumbido, uma vibração. É fogo, Kevin. Em que motor? É o esquerdo. Hã? Ah, não, é o direito. Acho que com os ruídos e tudo, eles perceberam rápido que tinha a ver com um dos motores. Era a causa da fumaça, da vibração e do ruído. A tripulação tenta estabilizar o motor problemático, reduzindo a sua potência. Certo.
Desacelere. Desacelerando. Vai dar tudo certo, moça. Eu pensava, eles têm muitos controles no cockpit. Sabe o que estão fazendo? Ele parece bem agora. A equipe parece ter resolvido a crise imediata, Mas ainda temos a fumaça. mas quer pousar o mais rápido possível. Aqui é Midland 92. Temos um incêndio no motor. Precisamos desviar para East Midlands. Entendido. Liberado para descer para 10.000 pés. É uma situação inusitada. Todos já treinamos muitas vezes no simulador. Fazemos a cada 6 meses. Mas acho que fazer para valer, numa noite escura, com a vibração e tudo o que está acontecendo, é bem difícil. Senti um alívio quando o barulho e tudo parou e... Pensei, tudo bem, já resolveram. O voo 92 está a apenas 15 minutos do aeroporto de East Midlands. É mais perto do que voltar para Heathrow. Desligando agora. A tripulação entra em ação. Eles desligam o motor para que o fogo não se espalhe. Na cabine, Nigel Baldwin está lutando para manter a calma. Eu ainda estava um pouco receoso, sabe? Fica na sua cabeça, e se? Acho que todos que voam pensam nisso. Senhoras e senhores, tivemos um problema com o motor direito. Nós o desligamos e fomos desviados para o aeroporto East Midlands. Os comissários e comissárias vieram recolher as bandejas e pedir para apertarmos o cinto, então sabíamos que estavam tomando precauções. E eu pensando, temos um problema sério. Luzes de aterrissagem. Ligadas. Os pilotos terão de fazer o pouso com apenas um motor. Flaps 1, por favor. Para pousar com segurança a baixa velocidade, os pilotos precisam acionar os flaps para aumentar a sustentação. E pedem mais potência de seu único motor restante. De repente, o ruído começou de novo e dessa vez ficou pior. Os pilotos enfrentam um novo perigo terrível. Estamos perdendo outro motor. Incrivelmente, o motor esquerdo está falhando agora. Logo, o avião poderá perder totalmente a potência. Fogo no número 1. Um alarme avisa os pilotos que o fogo está consumindo o motor. O voo 92 está a menos de 300 metros do chão. Os pilotos precisam pensar rápido. Tente religar o outro motor. Eles tentam reiniciar o motor que desligaram. Não está, eu não estou conseguindo. Ele não liga. Um motor está apagado, o outro está em chamas. Eu me lembro que as chamas saíam por cima do motor e também pelos lados. Preciso planar ao máximo. O comandante Hunt puxa o nariz do avião para cima, na esperança de ficar no ar o tempo suficiente para chegar ao aeroporto. Mas cada vez mais, os alarmes disparam no cockpit. Droga! O aviso de stall sacode os controles do comandante. Um sinal fatídico de que estão prestes a perder a sustentação. Havia gente gritando, gente chorando. Gente com medo de morrer. Em posição! Em posição! Preparem-se para um pouso forçado. Foi em posição. O que fazer? Bum! Pum!
fosse o ruído do vento passando, haveria um silêncio total. Deve ter sido uma sensação muito estranha. Lembro-me dos meus braços balançando sozinhos, até que o avião parou. Eu não tinha controle. O que é bem sinistro. O voo 92 da Midland chocou-se contra um barranco ao lado da autoestrada M1, a apenas 800 metros do aeroporto. Se tivessem 15, 20 segundos a mais de potência antes do motor falhar, teriam chegado lá. Foi dolorosamente perto. Equipes de emergência chegam minutos após o acidente. Mas chegar aos sobreviventes é um grande desafio. O avião foi dilacerado. Enquanto as equipes de emergência lutam para retirar os escombros, Nigel Baldwin faz o que pode para ajudar uma passageira. Vamos. Eu tenho que tirar você. Eu tive de puxá-la para o meu peito e me arrastar para trás, ao longo dos cabos e vigas que restaram, porque o avião estava... Eu só posso descrevê-lo como uma carcaça de frango assado depois de comido, fraca e frágil. A fuselagem partida parou num barranco íngreme, onde corre o risco de deslizar e matar mais pessoas. Peritos de investigação de acidentes aéreos aconselham os socorristas sobre a melhor maneira de fixá-la. A nossa visão foi pragmática, a cauda amarrada às árvores para ela não cair. É um denso emaranhado de assentos quebrados que torna difícil alcançar os sobreviventes. O resgate se surpreende ao saber que ninguém dirigindo na movimentada estrada M1 ficou ferido. Na verdade, não houve vítimas em terra, e isso foi notável. 87 das 126 pessoas a bordo estão vivas, mas muitos estão feridos, incluindo o comandante Hunt, com uma lesão na coluna. Por causa da inclinação do barranco em que a aeronave estava, os serviços de emergência formaram uma corrente humana à medida que as vítimas eram retiradas dos destroços. As macas eram entregues de uma pessoa para outra, até que pudessem ser colocadas em ambulâncias. Terminado o resgate, o Serviço Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos finalmente pode começar a trabalhar. Rob Carter é um dos primeiros investigadores a chegar. Chegamos ao local do acidente tarde da noite. Todos os serviços de emergência estavam lá, ambulâncias, bombeiros, polícia. Alguns membros da imprensa começavam a chegar. Havia muita atividade, levei um minuto para avaliar o que estava acontecendo. Foi dramático. Entrei na seção do nariz e estava olhando para o teto da aeronave. Os bagageiros tinham sumido. Isso foi muito estranho. Então perguntei, onde está o piso da aeronave? O acidente forçou o bloqueio da M1, uma das principais artérias de tráfego de carros. Os investigadores precisavam trabalhar o mais rápido possível. A prioridade é pegar as caixas pretas, ou gravadores de voo do avião. Recuperar os gravadores de voo é uma prioridade no início de uma investigação, porque eles têm de ser despachados, descarregados e interpretados. Enquanto isso, Rob Carter descobre o que pode através da disposição dos destroços. Eu queria entender onde estavam os pedaços da estrutura da aeronave e isso me levou ao barranco onde a aeronave sofreu o seu primeiro impacto. Parece que o trem de pouso bateu bem aqui.
O avião deixou sulcos profundos no solo ao longo do caminho. E eles dão a Rob as primeiras pistas de como o acidente se desenrolou. As marcas mostraram quase que com perfeição a inclinação que a aeronave estava quando atingiu o chão. A direção estava indo, a posição em que estava. Foi muito útil para desvendar o que houve. Chegaram perto o suficiente para ver as luzes da pista. Deve ter sido devastador para a tripulação e para todos a bordo. Está se tornando claro que o avião não tinha a velocidade necessária para chegar à pista. A questão é, por quê? Acho que a primeira impressão para toda a equipe foi que o avião parece ter tido algum problema com a potência do motor. A aeronave não teve potência para chegar à pista. Troca! Os pilotos estão feridos demais para serem entrevistados. Por hora, os investigadores descobrem o que podem com o controlador de voo de serviço na noite do acidente. Disseram que tinha fogo no motor. O controlador explica que a tripulação relatou um problema cerca de 20 minutos antes da queda. Aqui é East Midlands. 92, temos um incêndio no motor. Precisamos desviar para East Midlands. Entendido. Liberado para descer para 10.000 pés. O relato do controlador levanta uma questão. O 737 tem 2 motores potentes. Como poderia um incêndio em um deles fazer um avião cair? A queda de um avião britânico perto de uma estrada movimentada assustou passageiros aéreos em todo o Reino Unido. O investigador de acidentes Chris Pollard lidera a equipe que examina o motor. Se ele tivesse um motor bom, não teria havido nenhum problema com o pouso. Então, esse era o primeiro mistério a ser resolvido. Danos às pás da hélice do motor logo confirmam o palpite dos investigadores. O avião não tinha um motor bom, mas nenhum dos dois estava trabalhando no momento do impacto. Ambos os motores tinham uma rotação muito baixa no impacto. Então foi uma questão de descobrir por que os dois estavam assim. Uma falha dos 2 motores é incrivelmente rara. Quando acontece, os investigadores sabem que há uma coisa que precisam verificar imediatamente. Vamos ver se podemos descartar o óbvio. Havia água no combustível? Porque, claro, o combustível é a única coisa que é comum a ambos os motores. Se houvesse água contaminando o combustível, seria fácil de detectar. A água é mais pesada do que o combustível de jato e vai afundar formando uma camada visível. Então não há água alguma. Sendo assim, podemos eliminar o combustível. No voo 92, no entanto, o combustível não era o problema. Não há sinal algum de contaminação do combustível e os tanques não estavam vazios. Nível de voo 350, Midland 92. Há outra possibilidade. Pássaros são um grande perigo para a aviação. Quando eles são sugados por motores a jato, podem causar danos enormes. Se os motores do voo 92 foram desativados por pássaros, vestígios de sangue e tecido brilharão sob a luz ultravioleta. Àquela altura não tínhamos prova alguma. Apaguem as luzes. Não havia nada demonstrando que a colisão com uma ave foi a causa da distorção daquele grupamento de paz. O voo 92 caiu a menos de 1,5 km da cidade de Kegworth. Muitas testemunhas viram o avião descer com um motor em chamas. Mas alguns dão conta de um segundo detalhe intrigante sobre o acidente. Parecia com um misturador de cimento. Foi horrível. Era um barulho que não se associa com um avião, a menos que se esteja em apuros. As testemunhas ouviram barulhos estranhos que vinham da aeronave. Alguém descreveu como algo metálico sendo triturado. Algumas testemunhas viram destroços caindo em fazendas a mais de 3 quilômetros do local do acidente. A polícia forneceu uma equipe de busca para uma busca minuciosa nas áreas do entorno e eles voltaram com muitos fragmentos. Estes provavelmente são os primeiros pedaços que caíram do avião, tornando-se essenciais para as origens do desastre.
Christopher precisa descobrir por que esses pedaços se desprenderam. A resposta dirá a ele o que causou o problema no motor que forçou o desvio para East Midlands. Enquanto Christopher trabalha nos motores, o resto da equipe se volta para a melhor pista que eles têm: os gravadores de voz e de dados do avião. Ótimo, obrigado. Vamos torcer para que tenha o que precisamos. Acho que demorou vários dias para fazer o download e garantir que o que tínhamos eram os dados corretos e que os interpretamos corretamente. O gravador de dados capta mais de 60 parâmetros, incluindo o desempenho dos motores. Então o motor direito para aqui. E o esquerdo falha mais de 15 minutos mais tarde aqui. Sejam quais forem os dois problemas, não ocorreram ao mesmo tempo. Vamos ouvir. Isso é uma vibração do motor. Não pode ser outra coisa. Os investigadores esperam que o gravador de voz do cockpit forneça mais detalhes sobre o que deu errado. Vamos ver o que você faz a respeito. O gravador de voz capta o que está acontecendo no cockpit e os diálogos entre a tripulação e os sons associados ao voo. E neste caso, o que os pilotos disseram um ao outro foi absolutamente crucial. Opa! Alguma coisa o surpreendeu. O quê? Os motores? Dava para ouvir as batidas e a trepidação e é óbvio que os pilotos ficaram muito abalados com isso também. Em que motor? É o esquerdo. Não, é o direito. Ele disse o direito? Foi um mistério porque o gravador de voz mostrou que ele aparentemente optou por dizer que o motor direito tinha problemas. Não vejo nada de errado com o motor direito a essa altura. Suspeitávamos que o motor direito havia sido desligado, mas que era o motor esquerdo que tinha problemas. Era vital ter a versão da tripulação sobre esses eventos. Eu lhe direi o que puder. É tão importante para mim entender o que houve como é para você. O comandante ainda está se recuperando de seus ferimentos, então os investigadores contam com o primeiro oficial para lhes dizer tudo o que se lembra sobre a crise. É uma aeronave praticamente nova. O que deu errado? Nós não entendemos. Diga-nos o que houve. Começou as vibrações no motor direito. As vibrações foram violentas. O comandante Hunter sugeriu... Desacelere-o. Desacelerando. Posso pegar um copo d'água? Obviamente, fiz como o comandante Hunter sugeriu. Desaceleramos o motor direito e as vibrações pararam. Parece que está tudo bem agora. A vibração e o ruído desapareceram, por isso teriam indicado a eles que foi o certo a fazer. Os investigadores são obrigados a considerar uma teoria incomum. Podem ser duas falhas de motor não relacionadas. Fogo, no lado esquerdo, e uma totalmente diferente do lado direito. Christopher Pollard examina restos do motor recuperados das fazendas perto de Kegworth. Cada fragmento pode ser um indício sobre o que houve com o voo 92 da Midland. Alguns fragmentos eram minúsculos e, na verdade, foi um tributo à qualidade da busca termos conseguido tantos pedaços. Um fragmento se destaca. Eureka! Ele mostra sinais claros de fadiga de metal. Devido ao local onde foi encontrado, Christopher acredita quase com certeza que foi a primeira coisa a quebrar no 737. Se presumirmos que a falha por fadiga foi a primeira falha, ele perdeu cerca de 10 centímetros da extremidade de uma das pás. A descoberta pode explicar como a falha do motor começou. Mesmo uma só pá de hélice quebrada pode perturbar o fluxo de ar através de um motor, causando uma explosão. Um processo semelhante ao estouro no escapamento de carro. O que é? Os motores? O motor tenta encontrar um novo equilíbrio e para isso ele vibra. Vai dar tudo certo, moça.
haveria muita vibração. Os passageiros relataram que era como o som de pedras dentro de um secador de roupas. Teria sido bastante violento. Não existem duas pás de hélice exatamente iguais. Christopher espera que um exame metalúrgico revele de qual motor a pá enfraquecida veio. Embora as pás fossem todas nominalmente feitas da mesma liga, se você começa uma análise em nível de partes por milhão, havia pequenas diferenças entre cada pá. Christopher logo tem uma resposta. Pá 17, modelo esquerdo. A pá que quebrou primeiro e causou a vibração veio do motor esquerdo. Os investigadores agora enfrentam uma questão preocupante. Por que os pilotos desligaram o motor direito se as vibrações estavam no esquerdo? Pilotos com essa experiência? É difícil de acreditar que desligaram o motor errado. Os pilotos têm uma série de instrumentos que revelam dados sobre o funcionamento de seus motores, incluindo um que mede vibração. Acho que houve muito ceticismo dos inspetores de operações, os chefes da equipe, porque eram pilotos bem qualificados e muito experientes, especialmente o comandante. Em que motor? É o esquerdo. Ah, não, é o direito. E é muito, muito difícil aceitar que um erro tão básico poderia ser cometido. Então, vamos ver se o esquerdo e o direito foram trocados de alguma forma. Os investigadores se perguntam se um medidor defeituoso deu aos pilotos a informação errada sobre qual motor estava falhando. Isso já havia acontecido no passado. Houve um curto nos instrumentos do motor, de modo que o instrumento da esquerda dizia que o motor direito estava fazendo e vice-versa. Muito bem. Para mim, isso parece a prova de idiotas. Não há como o esquerdo e o direito terem sido invertidos. Os conectores que ligam na parte de trás dos instrumentos tinham um encaixe singular. Não tinha como cabear o esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Os testes são conclusivos. Os indicadores dos motores funcionam perfeitamente e não é possível ligá-los ao motor errado. Há uma outra possibilidade. A vibração pode ter sido tão grave que tornou-se impossível ler os medidores. Isso poderia ser alguma coisa. Um comandante americano de 737 teve uma vibração grave dessas. E ele disse que todo o painel de instrumentos virou um borrão, que ele não conseguia ver nada. Foi uma preocupação enorme, porque motores são desligados no mundo todo, certamente muitas vezes ao dia. Muito raramente é o motor incorreto. Por isso, esse fato se destacou. O comandante Hunt finalmente está bem o bastante para falar com os investigadores. Não há dúvida alguma em minha mente. O problema era com o motor direito. Ele insiste que o problema era no motor direito. E ele tem a prova. O sistema de ar-condicionado dos jatos é alimentado pelo ar dos motores. E depois de mais de 13 mil horas pilotando os jatos, o comandante Hunt conhece a relação complexa entre os motores e os sistemas que eles alimentam. Desligue-o. No avião anterior que ele havia pilotado, o motor direito fornecia quase todo o ar no cockpit. Quando senti o cheiro, eu sabia que o problema era com o motor direito. Como eles estavam sentindo cheiro no cockpit, pensaram que era o indício de que o motor direito estava com um grave problema mecânico. No 400, o ar-condicionado puxa ar de ambos os motores. É uma suposição trágica. Investigadores descobrem que, nesta nova versão do 737, ambos os motores fornecem ar para o cockpit. Não temos consciência de como tomamos decisões, então se temos uma imagem mental errada da situação, a nossa decisão será baseada na consciência meio incorreta, o que pode nos dar o resultado errado. O comandante tem outro bom motivo para acreditar que era o motor direito. O copiloto lhe disse isso. É o esquerdo. Ah, não, é o direito. Desacelere-o.
Eu só gaguejei um pouco, foi só isso. Acho que nunca vamos saber porque ele mudou de ideia no meio do diagnóstico. Estamos conversando com pessoas que acabaram de passar por um trauma e pedindo para explicar os seus processos de pensamento. Certo, aqui estão os indicadores. A disposição dos instrumentos do cockpit pode fornecer uma explicação parcial. Direito. Viram? Dá para ver como se pode confundir tudo. Os equipamentos que medem a vibração ficam no lado direito do painel. Sob estresse, o copiloto pode ter pensado que eles correspondiam ao motor direito. O problema foi definitivamente no motor direito. Mas a teoria não se sustenta. Se os pilotos desligaram o motor on, que era o direito, por que a vibração parou de repente no motor defeituoso, que era o esquerdo? Eles reduziram a potência no motor direito. Mas, de alguma forma, o motor esquerdo se acalmou. Está faltando um dado importante neste quebra-cabeça. Investigadores analisam tudo o que os pilotos fizeram durante o voo 92. Na hora da crise, eles reduzem a potência do motor direito. Parece que está tudo bem agora. Os problemas de motor parecem parar. Não tenho dúvida de que isso sugeriu a eles que tinham feito a coisa certa e que o problema estava no motor direito. Os dados mostram que o copiloto fez um ajuste fundamental segundos antes da vibração parar. É isso, é claro. Ele teve que desligar o acelerador automático. Desacelerar. Para reduzir a potência do lado direito, o piloto deve primeiro desligar o acelerador automático. Autoacelerador desligado. A parte do piloto automático que regula a potência do motor. Mudar para manual tem um efeito colateral imprevisto. Isso reduz a potência para o motor esquerdo, levando a uma melhoria temporária, mas dramática no desempenho. Estava danificado, mas razoavelmente estável, operando numa potência mais baixa, que é tudo o que precisava, porque eles estavam descendo em direção ao campo de pouso. Esse deve ter sido o golpe fatal, porque eles sentiram que o que tinham feito, desligar o motor direito, era a coisa correta que se tinha a fazer. Vamos lá. Tudo depois que a fumaça e as vibrações começaram, por favor. Os sons do gravador de voz do voo 92 revelaram que os pilotos tiveram outro desafio. Vamos ver o que temos aqui. Vibrações, fumaça... Quando começam a avaliar a crise, são interrompidos por uma chamada de rádio. Midland 92, você está liberado para descer para o nível de voo 40. Descendo para o nível de voo 40, Midland 92. Você quase quer dizer a eles, não falem com o controlador de tráfego aéreo. Continuem analisando o problema, vocês vão chegar lá. Os cabelos do meu pescoço ainda estão de pé porque quero que a próxima vez que eu o ouça, seja diferente. O voo 92 quase conseguiu pousar com seu motor direito desligado. O avião voou por cerca de 17 minutos apenas com o motor esquerdo, que estava danificado. Potência, por favor. O que provocou a falha mortífera e fez o motor explodir em chamas? Dentro do motor esquerdo, Christopher encontrou arranhões profundos no forro acústico macio que abafa o ruído do motor. As marcas sugerem uma teoria sobre a falha. Houve relativamente poucos danos feitos na primeira falha. Imaginamos que uma das pás, se voasse para frente, poderia ficar incrustada no material macio, que é o revestimento acústico do motor. Christopher suspeita que, quando a primeira pá partiu, a ponta quebrada ficou embutida no forro acústico. Potência, por favor. Quando a tripulação aumentou a potência, a vibração adicional movimentou o fragmento solto dentro do motor, desencadeando uma cascata de destruição. Estamos perdendo outro motor. Um pedaço de uma pá tinha quebrado. Então, eles tinham 2 fragmentos soltos no motor. E aí virou uma calamidade envolvendo muitas pás. Houve mais uma oportunidade para a tripulação identificar o seu erro.
os passageiros que sentiram o erro. Eu sabia que havia algo errado quando ouvi aquele anúncio. Senhoras e senhores, temos um problema com o nosso motor direito. Nós o desligamos e fomos desviados para o aeroporto East Midlands. Eu queria dizer... Desculpem, há um problema com o lado esquerdo. Você não vê? E está dizendo que é do lado direito. Mas parte de mim disse para não interferir, que sabiam o que estavam fazendo. A tripulação tenta reiniciar o motor que desligaram por engano. Mas eles estão perto demais do chão. No momento em que o motor falhou de vez, não houve tempo suficiente para ligar o outro motor, porque o arranque de um motor a hélice leva um tempo considerável. Sem motores, o acidente é inevitável. Em seu relatório final, os investigadores pedem melhores medidores de vibração, mais fáceis para os pilotos lerem. Eles também destacam a importância de uma boa comunicação entre o cockpit e o controle. Para o público que viaja, se você vê algo estranho nas asas, ou seja o que for, quando está sentado no avião, avise alguém e essa mensagem será passada aos pilotos. A causa de um dos piores desastres aéreos da Grã-Bretanha é agora clara. Mas os investigadores pensam que este acidente ainda tem mais para ensiná-los sobre como salvar vidas. Ficou do limite de um acidente em que era possível sobreviver. E foi muito importante para ver como esse número poderia ser melhorado. 79 pessoas sobreviveram ao acidente do voo Midland 92. Mas muitos dos sobreviventes ficaram gravemente feridos. Rob Carter tem a intenção de descobrir o porquê. Nos velhos tempos da aviação, havia uma expectativa de que se alguém sobrevivesse a um acidente era pura sorte. A partir dos anos 60 e 70, muda-se o pensamento. Na verdade, muitas dessas vidas podem ser salvas. E isso afetou muitos projetos de aeronaves. Quando os pilotos perdem o controle em grande altitude, é quase sempre fatal. Mas o voo 92 estava numa descida controlada até os segundos finais. Ele não deveria ter sido tão mortífero. O pensamento era este. Se há alguma parte da aeronave que sobrevive, a maioria dos ocupantes deve ter uma boa chance também. Registros médicos fornecem detalhes sobre as lesões de todos os passageiros. Nós ficamos muito tocados. Este é um negócio muito humano, caso contrário não poderíamos trabalhar nisso. Rob relaciona o destino de cada passageiro ao seu assento no avião. Na parte da frente da aeronave foi o pior, e em seguida a área logo atrás da asa. As melhores áreas estavam na cauda do avião. Carter se pergunta por que alguns locais foram muito mais perigosos do que outros. Os assentos quebrados da cabine fornecem uma pista intrigante. Havia uma série de recursos de engenharia nesses assentos que não tínhamos visto antes e que eram muito importantes. Alguns dos piores ferimentos foram de passageiros sendo atingidos por assentos soltos. A descoberta suscita uma questão. Assentos dos aviões são projetados para absorver as poderosas forças G de um acidente de avião, para ajudar a proteger os passageiros. Então, por que não os protegeram? Dados de testes da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos confirmam que os assentos podem aguentar até 16 Gs, mais do que o suficiente para absorver o acidente perto de Kegworth. Os assentos são melhores do que deveriam ser. Algo claramente deu errado. Rob Carter examina os assentos deformados do voo 92 em busca de pistas sobre por que eles se soltaram. É um passo crucial para manter os passageiros mais seguros em acidentes futuros. Uma simulação de computador ajuda a entender como as forças de impacto afetaram a cabine. Não admira que os bancos se soltaram. A simulação mostra por que algumas áreas foram tão dilaceradas. Não foram os bancos que falharam. Foi o piso.
O fato de que o piso desmoronou foi um problema enorme. Isso significava que os assentos foram quase imprensados uns contra os outros, e isso dificultou tudo para as equipes de resgate. Durante um acidente, os assentos são projetados para permanecer firmemente aparafusados na armação de metal do avião. Não há nenhum sentido em ter assentos muito mais fortes do que os pisos em que são presos. Mesmo em áreas onde o piso ficou intacto, muitos passageiros ficaram gravemente feridos quando bateram a cabeça no banco à frente deles. Em posição! Em posição! Os passageiros do voo 92 foram advertidos pelo comandante para assumir a posição de impacto. Ela deveria ter fornecido alguma proteção contra ferimentos como esses. Antes desse acidente, parecia que muitas companhias aéreas tinham um monte de recomendações diferentes para posições de impacto. E eu não acho que estavam cientificamente fundamentadas. Rob analisa a posição de impacto recomendada pelas companhias aéreas no Reino Unido. Conseguimos descobrir o que houve com o corpo das pessoas num impacto. E conseguimos comparar isso com o que os médicos nos disseram que tinham sofrido, tanto as pessoas que tinham sobrevivido e as pessoas que tinham morrido. Os resultados são dramáticos, revelando sérios problemas com a posição de impacto recomendada. Frequentemente, ferimentos na cabeça e no pescoço em especial ocorrem quando a cabeça das pessoas é balançada descontroladamente com um impacto, porque os nossos músculos do pescoço não são fortes o suficiente para impedir isso e também ser disparado contra o encosto do banco da frente. As descobertas contribuem para melhorias significativas. Especialistas agora recomendam que os passageiros se dobrem para frente, tanto quanto possível, com a cabeça para baixo e os braços ou envolvendo as pernas ou apoiados no banco à sua frente. Tudo acontece muito rápido. Nenhum de nós pode controlar isso conscientemente. É uma questão de tentar nos colocar numa posição em que os efeitos do impacto serão os menores possíveis. Desde a queda do voo 92, o projeto de aeronaves também evoluiu. Os pisos são agora muito mais fortes. Bagageiros têm suportes mais resistentes e são muito menos propensos a entrar em colapso. O que foi muito animador foi que a atitude das entidades regulamentadoras e dos fabricantes de aeronaves decidiram que o que realmente importava era que o fato dos bagageiros caídos não era aceitável. E o fabricante teve um trabalho enorme para se certificar de que esse tipo de coisa não aconteceria de novo. Depois da investigação, a companhia aérea demitiu os pilotos. Tenho sentimentos ruins em relação a eles. Sempre vai haver vítimas de erros de outras pessoas. E eu acho que o melhor que podemos fazer é aprender com esses erros. É gratificante que esse acidente levou a mudanças reais e melhorias reais em relação a acidentes. É muito triste que tenham vindo à custa de muitas pessoas morrendo, de muitas pessoas sendo feridas, da vida de muitas pessoas sendo alteradas. Isso é trágico. Só estou feliz porque algo bom saiu disso. O que foi aprendido com esse incidente mudou a indústria da aviação e voar agora é extremamente seguro. A parte perigosa é chegar ao aeroporto.